Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem delongas, vamos falar hoje de um assunto que eu acho tão bonito e que pode ser que, na minha trajetória advocatícia, que eu espero que venha no final deste ano, porque eu estou estudando para isso, né? Eu estou a uma prova de pegar minha carteira, depois de 12, 13 anos de formado, que é uma coisa que, só fazer um parênteses, eu estou com o Alexandre Batista aqui, tá? Um dos meus caras que vem sempre aqui no programa, é um consultor na área jurídica. Né? Aquilo que a gente conversou um dia, a OAB tem obrigação de fazer um curso de reciclagem, e promover um para bacharéis que estão há mais de 2, 3 anos no mercado que não passaram no exame de ordem. Tem. Porque se esse povo passa no exame de ordem, eu sei por mim, ele sai pior do que o que saiu formado. Eu concordo. Ele sai que nem arroz cru, incomível, cara. Não dá. Eu concordo e se você me permitir, eu vou fazer um adendo, bem rapidinho. Não dá tempo. A OAB ela tem que endurecer nas provas. Isso aí não me importa. Quem passa, o exame de ordem ele tem que ser, sobretudo, muito difícil para aprovação. Vou lhe dizer por quê, Benito. Porque há uma enxurrada de faculdades, certo? O MEC agora está com uma brincadeira. Eu vou dizer brincadeira porque isso não pode ser uma coisa séria. No que diz respeito à educação à distância, curso à distância. Certo? Isso aí, ao meu ver, como advogado, militante, professor universitário, eu abomino isso aí. Então, vai depender da ordem dos advogados do Brasil. O Conselho Federal tem que se tocar, entendeu? Tem que prestar muita atenção, senão vai haver aviltamento da nossa profissão cada vez mais. E o filtro é o exame de ordem. Enquanto a OAB, certo, estiver se escondendo e não mostrar a postura, certo, altiva, que a OAB tem que ter, tá? A nossa profissão, cada dia mais, ela vai se aviltando, se acovardando. A advocacia é uma profissão extremamente nobre. Eu estou falando aqui para o Conselho Federal, o presidente da OAB, certo? Ele tem que se tocar, certo? Ele tem que, na realidade, dizer o seguinte, olha, só é advogado hoje quem passar no dificílimo exame da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? A OAB não quer advogado chulo, sem conhecimento, covarde, antiético, porque para nós, eu estou falando como advogado, eu não estou representando aqui a OAB não, porque eu não tenho condão para isso, entendeu? Então tem que haver uma reformulação no exame de ordem, é a única arma que a OAB tem. Não, eu não discuto. Agora que eu passei na primeira fase, só me falta a segunda, Não. E eu estou começando a ver a situação e eu estou vendo o quanto eu estou ralando. Não, eu falo tá isso, entendendo? me perdoe assim, né? Eu, não tô, eu falo isso da seguinte forma, porque para o sujeito ser juiz hoje, ele passa por um concurso extremamente difícil. São 5 fases, entendeu? Extremamente difíceis. Sujeito hoje para ser promotor de justiça, da mesma forma. Certo? Ser procurador da República, da mesma forma. Sujeito hoje para ser procurador de qualquer órgão desse aí federal, ou procurador do estado, ou procurador do município, ele passa por um concurso extremamente difícil. Certo? Então a OAB, ela tem que, na realidade, fazer da mesma forma. Certo? Benito, há um exército de mão de obra exacerbado. Eu sempre venho dizendo isso. Se você pegar exemplo de Porto Velho, uma cidade que tem 500 mil habitantes, são 6 cursos universitários na capital. Certo? Então, se a OAB não se atentar para isso, meu amigo, uma coisa eu lhe digo, vai haver uma derrocada feia da nossa profissão. Certo? Eu estou nisso já tem algum tempo, eu vivo disso, e eu tenho muito medo de daqui a alguns anos ter que deixar a advocacia por uma questão meramente ética, certo? Não cabe mais advogados, certo? Não cabe mais advogados no nosso país. Já tem muito. A OAB ela vai ter que se reciclar, certo? E ver esse método avaliativo no que diz respeito ao ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
tem que haver. Se não houver, vou lhe falar aqui que nós estamos fadados, certo, a uma vulgarização da advocacia, lamentavelmente. Eu vejo isso com uma preocupação extremada. Não vou dizer que eu concordo 100%, mas vou dizer onde que eu concordo com você, que é quase 90%. Tá? Olha aqui, ó, primeira coisa, isso é uma conversa, depois eu passo para as meninas, a gente vai falar do assunto principal do programa. Mas assim, ó, cara, você não sai da faculdade, se não passou naquele começo, final de faculdade, começo de faculdade, vai ficando difícil passar. E aí você não encontra cursos para fazer, a não ser algum online, e online não é o mesmo tipo que você pegou na faculdade. E já é um resumo do resumo. Claro. E aí quanto mais longe você está da fonte, mais suja é a água, né, meu amigo? Deixa eu me dê só um adendo, porque quando toca nesse assunto, certo? Meu coração palpita. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, certo? Sujeito, ele é aposentado compulsoriamente. Ele é juiz, ele é aposentado compulsoriamente. Ou seja, o Tribunal de Justiça correspondente dele diz o seguinte: você não serve para ser juiz. E aposenta o cara, compulsoriamente, obrigatoriamente, entendeu? Por um motivo qualquer. Esse sujeito, ele entra na OAB. Nesse sujeito, que foi aposentado compulsoriamente por qualquer situação, ele vai ser advogado. Geralmente por coisa escabrosa. Eu sou um cara extremamente apolítico, certo? Eu nunca vou ser presidente da OAB, nem quero, não almejo ser presidente da ordem. Eu quero ser advogado a minha vida toda, certo? Quero ser advogado, tá? Sem ser presidente de OAB, sem ter cargo da OAB, sem ter nada. Uma coisa eu lhe digo, se eu chegasse, que eu não vou chegar, a uma presidência da OAB, o sujeito desse, ele não receberia das minhas mãos nunca a carteira, a credencial dele. Ele podia ajuizar uma ação na justiça, certo? Aí sim, mas das minhas mãos, de bom grado, ele não ia receber nunca, porque ele não merece. Se o sujeito não é colocado compulsoriamente para fora, certo? Exemplo, juiz, promotor, seja o que for, ele não merece, em hipótese nenhuma, certo, ser advogado. O pessoal de casa pode até dizer que eu estou iracundo. Não, Benito, é porque, na realidade, certo, a advocacia ela tem que se proteger. A advocacia ela tem que se dar valor. E, ultimamente, eu não vejo isso. O sujeito pega e se aposenta compulsoriamente, passa a vida todinha, muitas vezes, contra a advocacia, certo? É persona não grata da advocacia. Isso aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro, que agora recebeu a credencial do Paraná. Sujeito desse, estou falando aqui, está sendo gravado, ele nunca vai ser meu colega de profissão. Nunca, o meu não. Nunca será meu colega de profissão. Eu nunca vou considerar esse sujeito advogado. Passou a vida todinha, certo? Execrando a advocacia. Quando chegou agora, entendeu? Que não solicitou a credencial dele. Benito, eu estou lhe dizendo isso aqui, certo? E aqui, ali, alhures. Esse sujeito nunca será meu colega de profissão. A mim não. Esse sujeito nunca vai dizer, eu sou advogado igual ao Alexandre. A mim não. Nunca. Não será, jamais. Então, só para terminar o que eu estava dizendo, que eu vou começar a parte da entrevista, a OAB tem que dar um curso de reciclagem todo ano para advogado, cara. Porque são novas temáticas, não pode deixar só na mão do advogado não, porque está cheio de petição errada, que quem se ferra é o coitado do pobre que juntou dinheiro para fazer ação. O jurisdicionado, o cliente, muitas vezes ele tem determinadas situações que ele acaba sendo prejudicado. E ao mesmo tempo é desumano com o bacharel, não ter um curso de reciclagem para ele se aprimorar, para ele ter o gosto para estudar e passar numa prova. Tá? No momento que ele não terminou a faculdade, ele não tem mais onde procurar recurso. Mas aí é o ponto inicial, certo? Se você não tiver um curso, você passa 5 anos numa universidade, numa faculdade. Se você, nesses 5 anos, não tiver condições, certo, de passar no exame de ordem, Benito, eu vejo as pessoas, até alguns bacharéis que eu respeito, certo, dizer o seguinte: olha, o exame de ordem tem que acabar. O exame de ordem tem que ser valorizado. É a arma que a advocacia tem, certo, que a OAB tem para dizer: olha, aqui eu só quero gente boa. Quem não tiver conhecimento vai fazer outra coisa. Tá. Mas o recado que já foi dado, eu acho que e aí eu digo para você, eu acho que a OAB tem que tomar pulso da história. Eu também acho. Não só na qualificação profissional, como também de um certo abranger os bacharéis e fazer os caras entrar no ritmo. Porque senão não serve para ele vai vender outra coisa, vai vender pastel. Pronto.
Eu concordo com você. Isso Dá aí eu dinheiro concordo. vender pastel? Não, dá. Eu não tô me referindo. Eu quero dizer o seguinte, que pro sujeito, na realidade, vir pro lado de cá, ele tem que ser bom. Ele tem que ser ético e ele tem que ter conhecimento. Corajoso, certo? Antigamente o sujeito abria a boca e dizia, eu sou advogado. E ele Certo? Se conseguiu. enchia de orgulho, né? Se enchia de orgulhos, certo? Salvador Pinto diz, a advocacia não é profissão de covardes. Hoje o sujeito não diz mais isso, Benito. Não, sem contar que antigamente você peitava o juiz na forma da lei. Hoje você é peitado pelo PM na forma dele. Pois é, lamentavelmente, né? Não, eu sou um exemplo que eu estou te dando. Lamentavelmente. E uma coisa eu digo, eu lembro sempre da minha avó. Minha avó dizia, olha, respeito não se pede, se faz por merecer. Então a advocacia ela tem que ser respeitada, se fazer por merecer, certo? Todo o respeito que a sociedade, quem quer que seja, tenha, paga com a advocacia. Tá bom. Agora eu vou deixar as meninas só um pouquinho. Ó, o assunto hoje aqui é tribunal do júri. Usar ou não usar máscara no tribunal do júri. Eu nem sei com quanto tempo eu estou, porque eu me perdi aqui, porque foi... Estou com 11 minutos já de programa. Meninas, saúde ele que eu vou chamar a vinheta e vamos só fazer um splash and go aqui. Seja bem-vindo, Alexandre Batista. Olha, suas considerações em relação à profissão do advogado, a questão da ordem, realmente eu nem sou advogada, né? Entendo muito pouco, né? Mas admiro a profissão, admiro os profissionais e eu concordo com você em algumas partes, sim. Eu acho que o fortalecimento do advogado e da ordem é sim o exame, né? E eu queria tirar algumas dúvidas do que seria o tribunal do júri, como ele é composto, né? E a gente vai poder debater isso mais tarde. Excelente. Thaís? Alexandre, obrigada pela sua presença aqui no programa. O Alexandre é uma das poucas pessoas que eu vejo quando fala de direito criminal, os olhinhos assim brilham, né? É aquela pessoa que estuda e faz a coisa com amor. E tudo que ele disse aqui no começo do programa diz o sentimento de uma pessoa que tem um comprometimento com a sua profissão, que não foi ali e só pegou um diploma, que hoje só o diploma universitário já não nos serve mais como base. É muito pouco ter o diploma universitário. Hoje as profissões, hoje os cargos, eles te exigem mais e todo dia fazer a renovação do seu conhecimento, né? E o direito é uma das áreas, assim como a medicina, que avança, evolui, que muda e se faz necessário realmente o aprimoramento dessas aquisições, novas aquisições, né? Que você se forma bacharel, mas você precisa estudar para uma prova, né? E depois fazer esta reciclagem, isso é muito importante. E a ordem, ela tem que ter realmente esse olhar, né? De que as pessoas que apenas vão à universidade para ser bacharel, que isso não é suficiente, visto que a gente encontra em vários lugares advogados que são cru, que não têm o conhecimento amplo, acho que nem da própria Constituição de 1988. Então, isso eu concordo e acho que ele tem razão quando traz essa abordagem firme com relação aos profissionais do direito. A vocês de casa agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir, compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. E hoje vamos aprender aqui com o professor Alexandre sobre Tribunal do Júri. Vou chamar a vinheta e vai a menina perguntar lá. Tá? Nós já conversamos, tinha que conversar os dois. Por favor, Deus, vinheta. Camila, vou deixar a palavra, vou você perguntar e ele falar da real grandeza do tribunal do júri, que é a única forma, às vezes, de uma família se sentir justiçada. Né?
ou até mesmo de se fazer justiça de um modo geral, inclusive às vezes para o acusado, que está ali só o acusado e não é, na verdade, não deve, né? Vai lá, querida. Bom, Alexandre, com a vinda da pandemia, houve muitas mudanças, né, em questão da nossa sociedade como comportamento, né? E a área da advocacia, do júri, mudou. Hoje a gente tem conciliações por videoconferência, mas uma das questões que estão aí sendo discutidas atualmente é a questão do tribunal do júri, que estão querendo que seja virtualmente, né? E ela tem uma particularidade. E eu queria que você explicasse o que seria o tribunal do júri, a importância dele na nossa sociedade, né? Como ele é composto e quais são os critérios para essas pessoas, esses componentes do tribunal participarem. Pronto, inicialmente, mandar um alô pro pessoal de casa, né? Agora mais calmo, viu, Benito? E toda vida e toda vida que fala de júri, é a minha menina dos olhos, né? Eu sou um apaixonado pelo Tribunal Popular do Júri, certo? E só para esclarecer as suas dúvidas, que são dúvidas também das pessoas que estão em casa, que não têm aquele envolvimento com o direito, o Tribunal Popular do Júri, certo? Ele é um instituto que vai julgar aqueles crimes dolosos contra a vida. Ou seja, se você pegar o Código Penal brasileiro, o artigo 121, que é o homicídio, certo? Até o artigo 127, tá? Que fala do aborto, ou seja, o homicídio. O artigo 122, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Artigo 123, o infanticídio. E o artigo 124 ao artigo 127 é o crime de aborto. Ou seja, todos esses crimes são crimes dolosos contra a vida. E o Tribunal Popular do Júri, certo? Eu digo sempre que é um instituto que ele se aproxima, certo? A sociedade se aproxima muito do Poder Judiciário. Porque quem julga, na realidade, são 7 pessoas, tá? Essas 7 pessoas, elas são pinçadas da sociedade, certo? São funcionários públicos, são médicos, são professores, são mecânicos, garçons, enfim, certo? São pessoas que vão representar a sociedade de uma determinada comarca, tá? E assim, esses dias eu vi uma frase do Mário Oliveira, que é um advogado extremamente conhecido, um advogado paulista, e um cara que faz muito meu estilo, pela coragem, né? Ele disse uma coisa interessante, ele falou o seguinte: Alexandre, o Tribunal Popular do Júri é presença. E ele falou tudo, certo? O Tribunal Popular do Júri é presença. Infelizmente, lamentavelmente, cerca de 8 meses, né? A gente está passando, o mundo está passando por uma situação complicadíssima, né? Que é a questão do Covid, etc. e tal. Ou seja, isso aí na realidade fez paralisar, certo? Uma parte do Poder Judiciário, Ministério Público, da advocacia, das procuradorias, dos operadores de uma maneira geral. Por quê? Porque as audiências não estão sendo presenciais. Mas uma coisa é um rito comum, uma coisa é lá do direito civil, outra coisa é lá do direito do trabalho, certo? E outra coisa totalmente diferenciada é a advocacia criminal, é o direito criminal. E, sobretudo, você falou bem, a peculiaridade no que diz respeito ao Tribunal Popular do Júri. Essa frase do Mário Oliveira, ela resume tudo. Tribunal Popular do Júri é presença. Se você tem uma audiência de conciliação lá no juizado especial, eu não vejo problema nenhum você fazer via videoconferência, né? Diga-se passagem, depois que isso aí tudo passar, e eu espero que passe o quão logo, o quão breve, isso aí vai permanecer, ou seja, vai se ganhar muito tempo. Eu até não tenho nenhum problema em fazer uma audiência no que diz respeito à primeira fase do Tribunal do Júri. Eu não tenho nenhum problema, Benito. Eu não tenho nenhum problema em fazer, certo, uma audiência videoconferência numa vara criminal comum, ou seja, num rito comum. Já a segunda fase do Tribunal Popular do Júri, ela é totalmente diferenciada. Por quê? Porque ela é exclusivamente presença. Eu tenho 7 pessoas, eu tenho um processo que, sobretudo, via de regra, é um processo extremamente complexo, porque ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida, exemplo, um homicídio qualificado, com 3 ou 4 qualificadoras, um infanticídio, um crime de aborto. E você tem 7 pessoas, chamadas juízes leigos. Algumas pessoas, na realidade, elas nunca participaram de uma aula de penal, de processo penal. Você pega um determinado funcionário público,
formado em matemática que não sabe o que é o direito penal. Ele, na realidade, ele vai julgar de acordo com o seu convencimento, baseado no que o promotor falar e baseado na realidade do que a defesa falar, seja a defesa constituída, seja a defensoria pública, seja o advogado, enfim. Só que para eu convencer, sobretudo esse jurado, eu tenho que ser presença. Eu tenho que olhar no olho dele, certo? Eu tenho que mostrar as provas, eu tenho que estar perto dele. E isso aí, quando você fala em defesa no Tribunal Popular do Júri, é extremamente prejudicial, certo? Alguns colegas, e aí eu tenho a satisfação de dizer colegas, e aqui eu posso até citar o Écio Quaresma, que é um advogado extremamente conhecido nacionalmente, não é? Que foi advogado do goleiro Bruno. Ele se negou a fazer determinado júri pela questão de estar usando máscara. Eu estou falando aqui com vocês, mas na realidade você não está vendo a minha expressão total. A mesma coisa acontece lá com o conselho de sentença. Quando eu estou falando, certo? Mesmo presencialmente, mas de máscara, isso aqui enche o saco, né? Isso aqui eu fico falando e fica saindo e etc e tal, mas o jurado, não é? O juiz leigo, na realidade, ele não consegue ver o teu rosto totalmente. Como é que ele vai ter, na realidade, certeza que aquele sujeito que está sendo julgado cometeu ou não a conduta? Eu não vou nem falar aqui na videoconferência, que eu acho um absurdo. Muito embora, certo, já houve algumas tentativas, na realidade, de ser feito júri por videoconferência. E eu acho, na realidade, que isso aí traz um prejuízo exacerbado à defesa. Antes de você me perguntar, eu vou adiantar. Mas, Alexandre, como é que eu vou fazer? Quer dizer, vai ficar parado? Ninguém sabe quando é que isso vai durar. Isso pode durar mais 6 meses, pode durar mais 1 ano, ninguém sabe. Não se tem ainda uma vacina efetiva e etc e tal. Eu sou bem sério com você, certo? Eu também não sei. Mas uma coisa eu lhe digo, você tentar, certo, fazer com que a defesa, sobretudo a defesa, porque eu volto a dizer, acusar é mais fácil. Defender sempre foi mais difícil, certo? Acusar é muito mais tranquilo do que você defender, certo? Sobretudo no Tribunal Popular do Júri, porque você tem 7 pessoas para convencer essas pessoas. Você pega por videoconferência 7 pessoas que estão na sua casa, aí você vem num princípio extremamente relevante, que é o princípio da incomunicabilidade dos jurados. Como é que eu vou ter, na realidade, o juiz, certo? A certeza que esse jurado não se comunicou com o outro, mesmo porque ele não vai estar presente. E a incomunicabilidade, ela é a ferramenta essencial no Tribunal Popular do Júri, uma coisa chamada de imparcialidade, onde o juiz, não só o juiz, aquele formado em direito, concursado e etc e tal, mas também o juiz leigo, que são os jurados, certo? Eles têm que ter. Eu não posso ter um julgamento justo se eu não tenho um jurado, se eu não tenho um juiz imparcial. Não é? A Constituição Federal, ela garante isso. Então, com a pandemia, certo? Ficou essa lacuna. Eu volto a dizer, as pessoas que estão presas, certo? Acusadas de crimes dolosos contra a vida, tá? E que têm, na realidade, os requisitos. Por favor, quem for do ramo do direito, me compreenda, e quem não for também me compreenda, pelo amor de Deus, para depois não dizer que eu quero soltar, colocar em liberdade todo mundo, certo? Mas as pessoas que têm um requisito, que têm a previsão constitucional e no Código de Processo Penal de responder o processo em liberdade, certo? A jurisprudência do STJ, do Supremo Tribunal Federal, fala quais são os requisitos. Ela tem que estar em liberdade aguardando o seu julgamento. O que não pode acontecer, na realidade, Benito, é levar forçosamente, certo? E ao contrário do entendimento da defesa, ou até mesmo do Ministério Público. Porque semana passada eu soube notícia de um promotor de justiça que se negou a usar máscara no plenário do Tribunal Popular do Júri. Parabéns para ele. Parabéns pelo mesmo entendimento que o advogado S. Quaresma teve, esse promotor teve. Porque quer queira, quer não, vai prejudicar o orador. Seja o advogado, seja o defensor, seja o promotor de justiça, certo? O que é que se tem que fazer na realidade? Achar um meio termo, certo? Achar um meio termo como? Essas pessoas que estão presas pelos crimes dolosos contra a vida, que têm condições de responder o processo em liberdade, que se coloquem em liberdade, monitorado, acompanhado e etc e tal, e quando houver realmente, certo, a probabilidade de se fazer esse júri presencialmente, sem o uso de máscara, que seja feito. Infelizmente, lamentavelmente, hoje, nós não temos o condão, é até irresponsabilidade,
certo? Seja de qualquer tribunal Brasil afora, do Poder Judiciário de uma maneira geral, fazer esses júris sem máscara, e na pandemia que nós estamos, que na Europa, Benito, algumas escolas da França que liberaram aí as aulas presenciais, na realidade já proibiram, porque infelizmente, lamentavelmente, ainda não temos ainda uma vacina totalmente eficaz, não é? E ainda estamos aí no prejuízo. Isso aí traz um prejuízo. Benito, se eu for intimado a fazer um júri hoje por videoconferência, certo? Eu vou ser bem sério com você, eu não vou fazer. Eu não faço. Eu não faço, porque eu não vou colocar o meu cliente em prejuízo. Eu tenho alguns clientes em liberdade, certo? Que estão aí para marcar o plenário do júri. Eu tenho alguns clientes presos que eu tenho tentado colocar em liberdade e não consegui alguns, certo? Mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu tenho uma coisa chamada responsabilidade, sobretudo responsabilidade profissional. Eu não vou, sabendo do prejuízo que eu posso causar a esse cliente, fazer um júri onde eu não esteja presente, onde o jurado não esteja presente 100%. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, a Thaís faz o comentário no próximo bloco e a gente conclui, tá? É jogo rápido, é no lá, outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Thaís, comentando. Eu concordo com o Alexandre nessa questão de não fazer um tribunal que a pessoa não possa ter. Como engenheira, dei até aqui um pitaco, né? Sugerir aos tribunais que façam as suas adequações necessárias. Não tem cabine de acrílico, né? Individuais para cada pessoa que está ali. São só 7, não são muitas. Infelizmente, estamos vivendo em momentos novos e provavelmente isso deve se estender de maneiras diferentes e a gente também precisa se readequar. E isso seria uma alternativa, um caminho viável para que não se tenha prejuízo, para que não se tenha a má conduta de um processo que às vezes, que normalmente esses demoram anos, né? De muito esforço de trabalho para quem realmente trabalha. Então, é uma opção. A gente vai ter que mudar. E quem sabe essa seja uma alternativa, uma sugestão que possa ser feita aí nesses próximos meses e nos próximos anos. Camila, concluindo. Eu acho a questão que você levantou do Tribunal do Júri realmente importante que seja presencial. Pelo que você passou e pelo que nós entendemos, eu acredito que o telespectador também entendeu, o Tribunal do Júri ele tem uma particularidade em relação a você sentir o que a parte que está defendendo e a parte que está acusando estão mostrando para o juiz leigo. Então, é uma questão que devemos discutir, meios viáveis, como a Thaís falou, né, EPIs, aquelas máscaras de proteção e tudo, para que isso possa ser feito, de fato, presencial. É uma parte muito importante, porque nós não podemos deixar a pessoa presa, sem o seu devido julgamento, e nem não podemos também deixar a pessoa livre, aguardando o julgamento, porque nós temos dois lados da moeda, como se diz, que precisa ser julgada. Uma parte que está sofrendo com uma situação de crime, independente do que seja, e a outra que precisa ser julgada para saber se realmente houve ou não o delito. Agora você conclui, tem 30 segundos. Pronto, as sugestões são excelentes, certo? Realmente eu concordo. Porém, tem que ver que há toda uma logística.
Deslocamento de jurado, deslocamento de testemunha, quer dizer, não é fácil. Eu entendo que os tribunais, eles têm aí um desafio muito grande, certo? Um desafio, uma situação realmente desafiadora, certo? Mas eu peço a Deus todo dia para isso passar logo, a gente realmente voltar. Quando você fala em novo normal, eu fico, pô, esse é o novo normal. E me dá né, é complicado. Eu espero que volte ao normal, certo? Eu espero fazer meus júris aí sem máscara, certo? E sem aquele medo de passar, de pegar, certo? Esse Covid, né? Mas se é uma sugestão, fica a sugestão para os tribunais, certo? E que seja adaptado, na realidade, a toda a logística que o Tribunal Popular do Júri demanda, que realmente você está corretíssima, é muito peculiar, é um rito extremamente peculiar, certo? E tenho certeza que nós vamos vencer isso aí. Ano que vem é um novo ano, né, Benito? Até mais que uma vez, cara. Tá? Obrigado, tá, meu querido? Que é isso, eu estou à disposição sempre. Bem, tchau, crianças. Tchau, Tchau, obrigada. Até o próximo programa. Até o próximo E por programa. hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.